Já estamos live no Facebook. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Bom dia para quem está no Brasil, nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É com muita alegria que nós nos reunimos hoje aqui para mais uma reflexão. Dessa vez nós recebemos o nosso queridíssimo Roberto Caldas, que fez essa gentileza de concordar em conduzir essa reflexão para a gente. O Roberto, nós vamos ver isso depois, ele tem uma vastíssima experiência em projetos de valorização da vida. Nós vamos ver isso mais adiante, mas antes de passar a palavra para o Roberto, bom, antes de mais nada, Roberto, seja muitíssimo bem-vindo, é com muito carinho, com muita alegria, com muita gratidão que nós recebemos aqui hoje. E antes de passar a palavra para você, eu gostaria de convidar a todos para fazer a nossa oração de abertura. Em princípio, louvando a Deus, nosso Pai de amor, de misericórdia, pelo dom da vida, pelo nosso livre-arbítrio, pela bênção da reencarnação, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, em nome dele, para fazer essa reflexão, recebendo esse amor que nos cerca, que nos nutre, que nos sustenta. Obrigado, Pai. Nós também gostaríamos de agradecer aos nossos benfeitores espirituais, em especial aos nossos guias espirituais, pelo compromisso de longo prazo, por todo o amor, por todo o carinho que dedicam a nós, por nos auxiliarem, nutrindo-nos com recursos de todas as formas, nutrindo-nos com experiências que precisamos para desenvolver as nossas virtudes. Agradecemos a presença de todos os benfeitores que estão aqui conosco, conduzindo esse trabalho no plano espiritual. Agradecemos a toda a presença de todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados nesse momento. Pedimos a orientação dos nossos benfeitores para que esse trabalho seja de máximo proveito para todos nós. Graças a Deus. Bom, Roberto, mais uma vez, seja muitíssimo bem-vindo. Você tem uma série de projetos, né? E eu sei que um deles é em volta da rede de proteção à vida. Então, antes de passar a palavra para você, eu já estou te botando assim mais ou menos no fogo, pedindo a você para falar um pouquinho sobre esse projeto para a gente. Né? E para quem não conhece, você também tem um vínculo com o CVV, não é isso? O Centro de Valorização da Vida. Então, fala um pouquinho para a gente desses projetos, que às vezes a gente tem alguém que precisa de um apoio no momento de dificuldade, né? E esses projetos eles são tão úteis. Né? Você pode falar um pouquinho para a gente deles? Muito bom dia, boa tarde a todos aí. Gratidão imensa aí pela oportunidade de servir. Obrigado pelo convite, né? De coração aí, feito pelos amigos Alexandre, Daniela. O Alexandre, um amigo generoso aí, que carregou nas tintas, né? Dizendo do meu vastíssimo conhecimento. Não, só muito boa vontade. Conhecimento ainda vamos buscar, ainda precisamos buscar e muito. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Contem comigo, um amigo, um servidor sempre pronto a ajudar. Estão me ouvindo bem? Graças a Deus. Nas preces, eu adicionei aqui também uma prece especial às falanges do Cristo que cuidam da meteorologia, porque aqui está prenunciando uma chuva, raios, enfim. Vamos torcer para que a internet e as ondas aí nos favoreçam. Então, meus amigos, esse trabalho da Rede de Proteção à Vida, ele surgiu ali em meados de 2016, ali na cidade de Criciúma, aqui no estado de Santa Catarina, que estou falando do Brasil, e foi a reunião de diversas pessoas, voluntários das mais diversas profissões, muitos psicólogos, mas muitos de várias áreas, preocupadíssimos com os altos índices de suicídio e de tentativas de suicídios na região sul do estado de Santa Catarina. Então, desde lá, esse grupo se movimenta, promovendo atividades de conscientização, de informação à sociedade sobre a importância dos cuidados com a saúde emocional, a saúde mental, a saúde psicológica e espiritual também, de um ponto de vista ecumênico. Não temos bandeira religiosa, partidária, de nenhuma forma, porque procuramos abraçar toda a sociedade nesse sentido. Então, esses eventos, palestras, passeatas,
panfletagens, antes da pandemia, né? Porque depois, iniciada a pandemia, nosso trabalho se transformou em trabalho online e também com frutos muito, muito proveitosos aí sendo gerados de geração de conteúdo, de informação, falar com as pessoas, passar debates importantes sobre temas importantes relacionados à saúde mental e psicológica das pessoas, sempre com esse viés da valorização da vida e na prevenção do suicídio por consequência, mostrando às pessoas que não existe problema, por maior que seja, que não possa ser contornado e a pessoa não tenha plenas condições de obter uma qualidade de vida bastante satisfatória. E isso todo mundo lá na Rede de Proteção à Vida faz com todo o empenho. E nós temos, além desse objetivo de levar informação às pessoas, também uma segunda missão super importante de fazer a conexão, a intermediação entre todos aqueles que nos procuram por conta das palestras, das lives, pelo site da Rede de Proteção à Vida, pedindo apoio. Pessoas em situação de risco emocional, risco social, por não poderem bancar um atendimento psicológico. Então, a Rede de Proteção à Vida faz essa conexão. Conecta, então, essas pessoas que necessitam muito com uma série, gente, isso é maravilhoso de saber, com centenas de projetos existentes no Brasil e algumas dezenas existentes agora que a gente está notando no mundo, de apoio psicológico, de apoio leigo, de acolhimento emocional. E aí, então, nós fazemos essa intermediação e as pessoas buscam apoio, então, e seguem tocando as suas vidas, né? E, por último, não menos importante, a terceira missão da rede é desencadear uma reação de solidariedade viralizada, uma reação de solidariedade em cadeia. Afinal de contas, eu estou passando um momento difícil, digamos, emocional hoje. Sou ajudado por uma entidade como a rede ou qualquer outra no mundo, pelo mundo. Qual é o passo seguinte? Eu preciso estar atento e fazer o mesmo no meu entorno. Ficar atento e levar esse mesmo apoio a quem possa estar precisando no meu entorno. Seja pessoa conhecida, seja desconhecida, é o próximo. Aquele conceito evangélico de próximo. Todos, todos. Toda a expressão da vida que me cerca, eu preciso ter essa atenção. Ou seja, uma reação em cadeia de solidariedade. É isso que a rede promove. Então, meus amigos, não querendo me estender muito, porque o trabalho da rede é muito grande, nós já realizamos mais de 150 palestras presenciais desde 2016 e mais outras dezenas de lives, aí atingindo o público que chega aí na casa das 40 mil pessoas, e não passa um dia onde, pelo site da rede, proteçãoavida.com.br, não cheguem e-mails de pessoas pedindo apoio, pedindo ajuda, e a gente faz esse meio-campo, encaminha, e elas vão ganhando força, vão se fortalecendo e vão tocando a vida em frente. Então, esse é um resumão mesmo da Rede de Proteção à Vida. Ela está à disposição de todos, não importa a latitude e a longitude da pessoa no mundo, ela está à disposição de todos aí para que a gente apoie, porque ela está crescendo, viu, Alexandre, Daniela, amigos, ela cresce em termos de abrangência. Então, cada vez mais estamos agregando nesse nosso banco de dados, não só projetos de atendimento psicológico, mas também psiquiátrico, atendimento espiritual online, o nosso querido atendimento fraterno espírita, mas também atendimentos fraternos de outros credos religiosos, apoio emocional do tipo do CVV, como, por exemplo, do CVV, enfim, apoio de todos os lados. Isso é muito bom perceber nesse momento do mundo hoje, né, onde as coisas estão um tanto difíceis, né? Só notícias ruins, mas não, gente, tem centenas e centenas e centenas de projetos de apoio, gente se mobilizando para ajudar. Esse é o retrato breve da rede, tá? Desculpa se eu me alonguei muito. Não, Roberto, foi ótimo. Acho que é um retrato de possibilidades, né? E já compartilhamos lá no Facebook o CVV, o website do CVV também. Então, bom, muito obrigado. Agora a palavra é sua. Viver é sempre a melhor escolha.
Ver é sempre, definitivamente, a melhor escolha. Não existe outro caminho, não existe outro caminho. Se existe alguma dificuldade para que a gente toque essa frase em frente, né, meus amigos? A ideia é buscar apoio para que essa frase sempre tenha peso e importância na vida de todos nós. Então, de novo, né, saúdo aqui a Swindon Spiritist Society, Sociedade Espírita de Swindon. Obrigado pela oportunidade, novamente. A gratidão de poder ajudar aqui. Contem sempre comigo. Rapidíssimo, breve histórico. Falamos um pouco já da rede de proteção à vida. A Daniela mencionou, o Alexandre mencionaram o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é uma outra atividade que nós procuramos levar em frente aqui. O CVV é uma entidade de apoio emocional, leigo, voluntário, gratuito, filiada a Befrienders Worldwide, aí do Reino Unido, e que presta um trabalho, então, de acolhimento através do telefone, através do chat. Então, eu estou trabalhando no CVV também, nos plantões de atendimento pelo chat, desde meados de 2014. É um outro braço, digamos assim, uma outra frente de trabalho. Sou trabalhador espírita também aqui em Porto Alegre, do Instituto Espírita Amigo Germano, que me abriu as portas e oferece oportunidades valiosíssimas de trabalho. Estamos fazendo muitas atividades lá, não vou mencionar porque vai tomar um tempo precioso nosso aqui, mas enfim, é um trabalho muito bacana que nasce lá. A última novidade lá no Amigo Germano é o projeto de ética ambiental, ética da vida, enfim, o envolvimento do movimento espírita com as questões do meio ambiente, da ética da vida, muito importante. Algo, inclusive, que o movimento espírita precisa se atentar cada vez mais, conscientizar e trabalhar nesse sentido. Mas vamos lá. Temos muito que conversar, pouco tempo, porque o tema é importantíssimo. Ele é um tema de esperança, de absoluta esperança, embora ele possa parecer denso, e não vamos negar, mas o objetivo é um só, gente, é a questão da motivação total para seguirmos em frente. Juntos, todos nós aqui, eu, vocês, o querido casal Daniela e Alexandre, junto com Cristo, com o Consolador prometido pelo Cristo, podemos tudo, podemos apoiar e ser apoiados, podemos consolar e sermos consolados e tocar, então, o barco da vida em frente, porque viver sempre é a melhor escolha. Então, vamos lá. Vamos começar, então, esse nosso bate-papo aqui, e fiquem à vontade para interagir conosco, com uma premissa fundamental, tá, gente? Questão 944 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta à espiritualidade: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Perguntamos isso porque o título dessa nossa humilde explanação de hoje é a vida como escolha constante, principal, para seguir a nossa jornada. Muitos irmãos nossos, e não devemos jamais, vamos falar sobre isso também, acabam, por força dos problemas, dos embates típicos de um mundo de expiação e provas, acabam tomando outros caminhos, um caminho bastante oposto à premissa, ao título da nossa fala de hoje. Por isso a pergunta de Kardec: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, responde a espiritualidade, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Essa nossa fala aqui é toda esperança, é toda motivação. Eu vou bater nessa tecla o tempo todo, porque o viés é positivo. O tema é forte, é denso, sim, mas o viés é positivo porque é uma convicção de que todos nós podemos vencer isso. E mais, o Cristo disse: nenhuma ovelha se perderá. Nenhuma ovelha se perderá. Nenhum transgressor da lei divina se perderá. Então, essa é uma premissa muito importante para uma conversa como essa que nós estamos tendo hoje. É uma derrubada de tabu. Se o homem não tem o direito de dispor da própria vida e, dispondo, transgride uma lei divina, muita calma nessa hora. De novo, nenhuma ovelha se perderá, nenhum transgressor da lei divina se perderá. Então, assim, erguer o dedo acusatório para quem comete ou tenta cometer o ato? Não. Mãos, nesse sentido,
somente para um movimento, para acolher e para ajudar. Jamais, meus amigos, jamais para julgar ou incriminar alguém que esteja numa situação difícil e que esteja pensando nisso, ou que tentou, ou que efetivamente fez. Então é importante, esse é um ato de amor, de compaixão, de empatia que precisamos ter presentes. E para isso, então, vamos aqui declarar uma guerra santa, guerra, entre aspas, ao estigma, ao preconceito, à discriminação, ao desconhecimento. Fundamental isso. E vamos abraçar, então, meus amigos, definitivamente a ideia do amparo aqui, na matéria, o amparo imediato, e também do amparo na imortalidade. E aqui, de novo, a esperança, né? A motivação, a alegria da vida. Nós somos imortais, não morreremos jamais. Então, um momento de dificuldade na vida, sim, ele sempre haverá, mas o apoio, a derrubada de tabus, essa premissa da vida se fazendo presente é a garantia de que nós vamos seguir em frente. E com saúde mental, com saúde espiritual. Então, já que tocamos no tema do suicídio, como é que a sociedade... Vamos fazer uma outra digressão rápida aqui. Como é que a sociedade lida, então, com epidemias? Como lida com as pandemias? Então, nesse momento, é aquele momento em que eu digo, de coração, não é a palavra vazia, é de coração mesmo, que nós, ao tratarmos desse tema, precisamos temos que ter um cuidado enorme, não de sermos um elefante numa loja de cristais. Imagina um elefante numa loja de cristais se movimentando, vai quebrar tudo, vai causar danos, prejuízos generalizados. Nós precisamos ser, não me vem outra figura na cabeça, precisamos ser um bailarino, um equilibrista que se movimente com toda leveza, com toda calma, com toda a consciência numa loja de cristais. O que é a loja de cristais, metaforicamente falando aqui? É a vida de milhões de irmãos nossos pelo mundo. Tendo isso como premissa, a questão do suicídio, a questão da crise emocional na humanidade, é uma pandemia? Sim, definitivamente é uma pandemia, nós vamos falar disso mais adiante. É preciso agir. E aí eu trago Lucas, no capítulo 8, versículo 16 e 17, quando o mestre diz o seguinte: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Por que eu trago isso aqui, então, pessoal? Em se tratando de uma pandemia, como é a questão da pandemia emocional, vamos chamar assim, não é possível, então, colocar a luz debaixo, esconder a luz, é preciso colocar informação na mesa, porque é só assim, com informação, que a gente vai atacar a questão de uma pandemia, de uma epidemia, seja ela qual for. A epidemia da dengue aqui no Brasil, febre amarela, chikungunya, AIDS em outros tempos, ainda, em vários países, ainda é uma epidemia. Como é que se cuida disso tudo? Com informação. Informação com carinho, com jeito, com amor, com compaixão, mas com informação. Então, nessa questão, propriamente dita, do suicídio, a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, nos diz que são 800 mil a 1 milhão de ocorrências todos os anos. E 79%, mais ou menos, dessas ocorrências acontecem em países de baixa ou média renda. Aqui, ou melhor, aí no Reino Unido, por exemplo, nós tivemos, em 2018, cerca de 5.300 ocorrências nesse sentido. E crescendo, um índice de 8,08 ocorrências a cada 100 mil habitantes. Isso vem crescendo nos últimos anos. O Reino Unido se encontra ainda abaixo da média mundial, certo? Mas não quer dizer nada, não quer dizer que devamos baixar a guarda, muito antes, pelo contrário, porque nem todos os casos são notificados. Então, geralmente, eu me arrisco a dizer, sem medo de errar, que o número é sempre maior.
E isso para uma população de 66 milhões de pessoas. Então, não é pouco. 5.300 casos ano em 2018 para 66 milhões de habitantes não é pouco. As fontes, tá, meus amigos, amigas, dessas informações todas, eu fico à disposição para fornecer depois em num outro momento, mas eu não sou jornalista, mas tento agir como tal, buscando, então, as melhores fontes, aquelas que ofereçam as informações mais verídicas, as informações concretas, né? Porque hoje em dia sabemos como anda o mundo em termos de informação distorcida. Tentativas dessa ocorrência. No Brasil, por exemplo, eu não tenho a informação do Reino Unido, mas eu me arrisco a dizer que a grandeza é semelhante. 69% das ocorrências, das tentativas, acontecem entre as mulheres. E aí, quando se analisam os números de morte provocados por suicídio, no entanto, há uma inversão. 21% somente acontece entre as mulheres e 79% entre os homens. A fonte é o Ministério da Saúde, aqui do Brasil. Ou seja, as mulheres tentam mais, mas os homens são mais efetivos. Aqui também, tirando essa informação do CVV, sobreviventes. De 5 a 10 pessoas são afetadas de forma social, emocional, econômica, frente a uma ocorrência, ou uma tentativa de ocorrência. Não é difícil imaginar, não é, amigos? Amigos da pessoa que tentou, familiares, colegas, todos, de uma forma ou de outra, são atingidos por essa ocorrência. Então, aqui existe também um efeito, consequências difíceis e que precisam ser lidadas e, melhor, de novo, aqui a esperança no nosso jogo. Existe apoio para tudo isso. Nós vamos falar mais adiante. A depressão, a questão dos transtornos psicológicos, emocionais. Antes de começar a nossa conversa aqui na live, estávamos conversando, Daniela, Alexandre e eu, sobre Joana de Ângeles, que sempre nos brinda com seu aspecto, seu profundo conhecimento da psicologia. Depressão no mundo é uma realidade. São cerca de 350 milhões de pessoas no mundo, conforme a Organização Mundial da Saúde. Em 2030, meus amigos, segundo essa mesma entidade, deverá ser a principal enfermidade. E, de novo, não precisa ser assim, porque se todos nós mantivermos aquela atenção, aquele cuidado, aquele carinho, aquela empatia para conosco mesmo e para com o próximo, buscando apoiar, esses números, eu tenho certeza absoluta, eles caem, ou as pessoas que enfrentam ganham muito mais força para sair desse processo e seguir tocando a vida em frente, com saúde. Eu tenho certeza disso, isso já acontece. Vamos lá, então, vamos adiante. Um grupo importante, que é fundamental nós temos um olhar muito carinhoso, é o grupo dos jovens, ali na faixa dos 15 aos 29 anos, que no mundo, nessa faixa etária, a questão do suicídio é a segunda causa de mortes. A juventude, segundo a Organização Mundial da Saúde, apresenta as maiores causas de emergência psiquiátrica hoje em dia. E, gente, é fato. Eu posso, com a minha pequeno período de experiência no CVV, afiançar isso, de que é impressionante como crianças mesmo, adolescentes, jovens, procuram atendimento do CVV com uma carência de resiliência, de forças tão grande. E também isso me mostra, e aqui eu quero compartilhar com vocês isso mostra como está na nossa mão virar esse jogo, porque nestas conversas com os jovens, com as crianças, gente, tem criança de 10 anos ligando, 11, 12 anos, entrando em contato com o CVV. E é notável perceber, em boa parte desses contatos, como quando a gente oferece otimismo, apoio, a gente oferece concretamente o fato de que, olha, meu amigo, minha amiguinha, meu amiguinho, você não está sozinho. Você não está sozinho para enfrentar essas questões, conte conosco. Quando se faz isso, gente, eu não tenho uma estatística, a gente não faz estatística no CVV, tá? Até pela questão de sigilo, que é uma premissa sagrada. Mas eu me arrisco a dizer que a grande maioria dos casos
Os jovens e adolescentes que começam, crianças que começam a conversa numa vibração muito ruim, emocional, grande parte termina de um jeito bem diferente. Bem diferente. Terminam com uma melhoria no aspecto, a gente percebe pelas palavras, pelo jeito que ela começa uma conversa e pelo jeito que ela termina a conversa, sabe? Que isso é um combustível poderoso. Poderosíssimo. Mostrar para as pessoas, não só os jovens, a todas as faixas etárias, que eles não estão sozinhos e que existe apoio. Então, isso é absolutamente fundamental. Outro grupo, assim, super importante são os indígenas, que também sofrem uma incidência maior de ocorrências. A comunidade LGBT também, que as questões de gênero hoje em dia levam a complicações do ponto de vista emocional, aceitação no meio familiar, aceitação no trabalho, na escola, bullying, enfim, levam as pessoas a um certo desequilíbrio também, e elas precisam também deste acolhimento. As ocorrências de suicídio são de 2 a 4 vezes maiores nessa comunidade, vejam só. Vejam como é importante nós, e aqui falando para a nossa turma, né, o Movimento Espírita, mas, claro, outros verão também essa fala, a importância do fora da caridade não há salvação, a importância da empatia, do movimento, do acolhimento a um irmão nosso, não importando o gênero, não importando se é indígena, não importando se é a faixa etária, qual seja, enfim, fazer esse movimento de apoio. Então, ele é absolutamente imprescindível. De olho no tempo aqui, vamos lá. Então, meus amigos, algo que a gente costuma dizer nas palestras do Centro de Valorização da Vida, quando eram presenciais, parece que faz tanto tempo isso. Eu morava em Criciúma, tive a oportunidade de fazer várias, e também pela rede. Uma das coisas que a gente falava nessas palestras era o seguinte, pessoal, vamos lá, principalmente ao final, né? Então, que nós saiamos daqui hoje com a consciência de que todos nós somos agentes valorizadores da vida. Todos. Não são somente os voluntários do CVV e da rede, não são somente os trabalhadores do movimento espírita, não são todos, que todos sejamos. E para que nós façamos um bom papel, o papel que o Cristo espera da gente, enquanto agentes valorizadores da vida, porque viver é sempre a melhor escolha, nós precisamos ter informação, precisamos ter conhecimento. E aí, fatores de risco. Nós precisamos saber dos fatores de risco. Nós precisamos ter uma noção sobre isso para que possamos fazer o nosso movimento de acolhimento, esse movimento de abraço. Não é aquele movimento que vai propor a quem sofre a solução definitiva dos seus problemas. Não, porque isso é um terreno arriscado. De nós queremos propor, não, meu amigo, minha amiga que está em sofrimento, faça isso, que vai dar certo, funcionou para mim. Muita calma nessa hora, nem sempre é assim. Por mais boa vontade que tenhamos. Não funciona bem assim. Mas, se nós soubermos os fatores de risco, nós poderemos, então, digamos assim, calibrar o nosso abraço, calibrar o nosso acolhimento, fazer com que ele vá na direção de atender realmente, de acolher aquele irmão em sofrimento. Então, vamos lá. Um fator de risco super importante, talvez o principal deles, tentativa prévia. Aqui nesse grupo está o maior risco. Então, as pessoas que já tentaram o ato, elas têm uma enorme probabilidade de tentar novamente. Isso quem nos afiança é o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, ou seja, vamos derrubar um tabu aqui importante, pessoal. Quem tentou uma vez, pode tentar de novo. Pode não ser algo para chamar atenção, nós vamos falar sobre mitos e tabus mais à frente. Um outro fator de risco importantíssimo, transtornos emocionais e associação de fatores. Naturalmente, alguns suicidas tinham um transtorno mental, por vezes não diagnosticado, não tratado, ou tratado de forma inadequada,
depressão, transtorno bipolar, ansiedade, enfim, esquizofrenia, são tantos, não é? E aqui, de novo, uma palavra de muita esperança, e isso é mais uma das ideias que nos levam à frente nesse trabalho, é a certeza estatística de que cada 10 casos de suicídio que acontecem, tendo por causa transtornos emocionais, 9, meus amigos, 9 casos seriam perfeitamente evitáveis e essas pessoas estariam hoje num patamar de saúde, de qualidade de vida bastante satisfatório se tivessem diagnosticado o problema e tratado de forma adequada. Vejam só como informação é tudo. Nós, agentes de valorização da vida, precisamos saber disso. Buscar o apoio, buscar as ferramentas da psicologia, da psiquiatria moderna e tratar disso é uma escolha de vida. Vamos lá. Outro fator de risco muito importante são as perdas recentes, e aí são tantos os fatores de risco que eu não vou poder me deter com a profundidade que gostaria aqui, senão o Alexandre e a Daniela vão me puxar de forma transoceânica as orelhas aqui, e nós vamos longe, nós iremos o dia inteiro falando sobre isso. Perdas recentes, gente. Luto, uma perda material, uma perda de emprego, uma relação rompida, enfim. Não precisa ser um expert em psicologia para saber que isso é um fator de risco. A pouca resiliência, a pouca ou nenhuma capacidade de voltar ao normal, como se fosse a mola que é pressionada, depois de determinada pressão ela volta ao normal, volta à sua posição natural. A pouca resiliência é um fator de risco. Então as pessoas cansam, parece que cansam de uma forma definitiva, isso eu vejo inclusive nos jovens, nas crianças, pré-adolescentes, tão novinhos e já manifestando um cansaço da vida, pouca resiliência. A gente precisa trabalhar muito nisso, e o movimento espírita, nossa querida doutrina espírita, tem ferramenta que não acaba mais, ferramentas infinitas para tratar sobre isso. Afinal de contas, é o ensino do Cristo, é o ensino do nosso governador espiritual do planeta, que vem mostrar em detalhes que somos imortais e que contamos com apoio nessa caminhada. Então, resiliência é algo que a gente pode desencavar, pode estimular nas pessoas. Um outro fator de risco muito importante, os abusos de toda ordem acontecidos na infância, condições de saúde limitantes por alguma ocorrência em termos de saúde, enfim, que faça com que a vida da pessoa mude da noite para o dia. Isso também é um fator de risco muito, muito forte. A automutilação, que não é o ato da tentativa de tirar a própria vida, mas é uma espécie de transferência. A pessoa quer transferir a dor do coração, a dor mental, para uma dor física e acaba, então, automutilando-se. Isso acontece muito, uma prevalência muito grande na pré-adolescência, ali ao redor, de novo, olha a nossa turminha aqui, né? Ao redor dos 12 anos, e existem relatos, inclusive, em idades mais precoces ainda, uma leve prevalência para meninas, e quem nos diz isso, de novo, as boas fontes, Sociedade Internacional para Estudos de Comportamentos Autolesivos, e também no site do CVV existe uma matéria muito importante, muito esclarecedora, curtinha, chamada Entendendo a Automutilação. Está lá no site do CVV, cvv.org.br. Um outro fator de risco muito importante, internet e os desafios. Eu não vou me deter muito nesse tema aqui para não baixar as vibrações, porque a intenção aqui dessa nossa fala é para cima. Mas a internet e muitos irmãos ignorantes e, posso chamar assim, trevosos, tanto encarnados quanto desencarnados, promovem jogos e desafios na internet que, se nós não estivermos muito atentos em relação ao que consomem os nossos pequenos aí, é um risco tremendo. São desafios que levam as pessoas a se machucarem, até mesmo a tirar a própria vida. Muita atenção sobre isso. Tivemos alguns exemplos, como o jogo da baleia azul, a boneca Momo, enfim, não vou entrar muito no tema aqui, a gente pode elaborar, pode aprofundar isso num outro momento.
Fator de risco histórico familiar, sim, há que ter uma atenção muito grande se já aconteceu algo assim na família. Questão do bullying, intimamente ligado com abusos, com a questão da problemática da resiliência na infância e na adolescência. Que mais? Drogas lícitas ou não, óbvio, é um fator de risco tremendo, porque abrem as janelas, abrem as frestas da nossa existência, da nossa alma, para todo tipo de influência perniciosa que nós, principalmente nós, no movimento espírita, temos tanto conteúdo, tanto acesso a ensinamentos e histórias práticas ligadas a esse tema do consumo de drogas, lícitas ou não. Exposição às mídias. Gente, a vibração, a gente sabe, né? Imprensa vive de cliques. Patrocinadores vivem de cliques, vivem de atenção, de audiência. Infelizmente, o que cativa demais a audiência hoje em dia, tem demanda para isso, tem público, são notícias ruins. Notícias ruins trazem vibrações ruins. Vibrações ruins interferem na nossa saúde mental e saúde física. Então, a exposição desequilibrada a tudo que venha pelas mídias é, sim, um fator de risco. A gente tem que estar ligado nisso. Eu, particularmente, não gosto de dar exemplo pessoal, mas, olha, eu era consumidor voraz de noticiário e não funcionou, não estava funcionando, principalmente da pandemia para cá. Então, eu filtrei tremendamente, ainda posso filtrar muito mais isso, e buscando ter acesso àquela informação mínima necessária, mas sem aprofundar em notícias, em informações que não vão me agregar em nada, em nada. Então, tem que ter uma atenção, um filtro grande aqui. Outro fator super importante de risco é o estresse econômico, étnico, religioso e racial. Uma palavra só que nos exemplifica isso, Afeganistão. Os nossos irmãos do Afeganistão vivem na pele esse estresse e imaginam o impacto que isso tem na saúde mental e emocional dos nossos irmãos afegãos. O estresse econômico, étnico, as perseguições, a questão religiosa, isso é um fator poderoso de risco. E, de novo, quem puder trabalhar, quem puder se voluntariar, ajudar de alguma forma entidades que prestam apoio, de alguma forma, a estes refugiados que formam uma população enorme no planeta, que faça isso, porque não é fácil fugir da perseguição étnica, religiosa, da crise sanitária, problemas de saúde, problemas econômicos, enfim. Por último, e não menos importante, fator de risco aqui, a questão da pandemia. A própria questão da pandemia, com todas as suas limitações e desafios no trabalho, no lar, na escola, nas religiões, né, no exercício do religare, nós espíritas sabemos, pelo estudo, de que não é necessário que existam templos para que nós busquemos a conexão com o divino, com a espiritualidade amiga. Mas outros tantos não. Outros tantos irmãos, e nós respeitamos isso, porque são religiões extremamente veneráveis e que prestam o seu trabalho num mundo de expiação e provas tão difícil como o nosso. Mas sabemos que a impossibilidade de praticar os cultos, enfim, de visitar os templos, isso impactou e ainda impacta em muitos aí pelo mundo afora. Então, os efeitos generalizados da pandemia são, sim, um fator de risco. E aí eu trago André Luiz, vamos lá, vamos buscar quem tem uma visão do todo, né? Quem tem a visão lá do ponto de vista da espiritualidade, para nos ajudar nessa nossa conversa. André Luiz, na obra Conduta Espírita, que é um livretinho que traz recomendações. Recomendações. O Espiritismo não tem obrigações, regras, mas tem recomendações que, meus amigos, têm força de lei, digamos assim, de regra. Na obra Conduta Espírita, André Luiz recomenda desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. De novo, apoio,
força para que a gente atravesse os momentos de dificuldade. Segue André Luiz dizendo que, sabendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual, dentro das leis kármicas, jamais recear a dor, mas aceitá-la e compreendê-la com desassombro e conformação. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. E, de novo, da mesma obra, olha só, olha como isso encaixa também como ferramenta de vida aqui nesse nosso bate-papo. Diz André Luiz que precisamos aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, não exigindo proteção e responsabilidade exclusivas dos médicos desencarnados. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Podemos ampliar essa recomendação do André Luiz, e nós vamos falar isso mais adiante, para todos os recursos da moderna ciência hoje em dia. Medicina, psicologia, psiquiatria, enfim, a ciência, nós temos o privilégio de estar reencarnados no século XXI, onde a ciência tem tantos recursos. Então, imagina, gente, eu tenho uma dificuldade na minha vida, grande. Eu chego a pensar em cometer uma bobagem comigo. Pensem conosco. Nós temos, de um lado, a informação, a ciência, com todos os recursos modernos à nossa disposição, e temos, de outro, a codificação espírita, o consolador prometido, que veio trazer no detalhe tudo o que o Cristo nos ensinou há 2000 anos atrás, que vem ampliar as lentes do autoconhecimento que tanto precisamos, para que possamos, então, seguir em frente, valorizando a vida, entendendo que viver, sim, será sempre a melhor escolha. Sempre. Tem uma obra que está lá no site da FEB, chamada Em Defesa da Vida, Suicídio Não. É um pequeno livreto, um opúsculo, que traz também alguns fatores de risco que precisamos trazer aqui para a nossa consideração. Materialismo severo, solidão, pobreza extrema, já falamos sobre o estresse econômico, fanatismo religioso, falamos das perseguições religiosas étnicas, negligência e abandono familiar, aí já traz toda uma questão envolvendo as arenas de batalha da vida, a questão das reparações, das aflições que precisamos recompor como a justiça, dentro das leis, da justiça das leis de causa e efeito, ou seja, nem sempre nascemos numa família queridinha, tudo certo, tudo funcionando redondinho, às vezes, por pedido nosso próprio mesmo, nascemos em ambientes mais difíceis do ponto de vista familiar. Não. Gente, nem aí estaremos sós, nem aí, ao lidar com as questões da negligência e do abandono familiar, estaremos sós, teremos apoio, teremos muito apoio, muita ajuda, muita ajuda. Um outro fator de risco que a FEB chama atenção nesse livreto é a desesperança e a obsessão de espíritos. Sim, porque as nossas relações não se restringem apenas ao mundo dos encarnados, dos reencarnados. Nós temos amiguinhos, temos gente muito boa, muito querida que torce por nós do lado de lá, mas também temos pessoas com as quais, eventualmente, pisamos na bola, não é? Falhamos. E vice-versa, em mão dupla isso. Então, isso tudo gera um movimento, um calor nas relações que sabemos não ser fácil, não é? Gente, vamos lá, são 10h44. Daniel e Alexandre e Daniela, por favor, me ajudem aí no tempo. Eu contei aqui, eu acho que tem mais uns 20 minutinhos, 2 horas, né? 3 horas, mais ou menos. Vamos lá. Eu vou indo, tá? Vocês vão me avisando. Não tem problema, a gente paga para jantar e depois volta. Opa, beleza, vamos lá. Então, vamos falar aqui sobre alguns mitos e tabus, tá, pessoal, que precisam ser derrubados ontem, com urgência. Mas antes, um lembrete fundamental. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado.
Hoje em dia, as pessoas têm uma pressa, uma parte delas, né? Nunca se generaliza, mas elas podem considerar certas falas como clichês. Como clichês. Ah, mas isso é tão clichê. O não julgar para não ser julgados, nesse nosso contexto da conversa de hoje, e todos os outros, né? Mas nesse que estamos tratando hoje, tem uma importância gigantesca, astronômica. Por quê? Atire a primeira pedra, provoco eu, né? Atire a primeira pedra quem está livre das enfermidades da alma ou quem nunca as possuiu, seja nessa existência ou seja numa existência anterior. Então, o não julgar, ele é fundamental para que nós derrubemos toda e qualquer expressão de preconceito em relação a quem está em sofrimento, a quem está idealizando bobagens em termos de atentado à própria vida, numa postura de acolhimento, mas nunca da mão que tem uma pedra e que vai julgar, e vai jogar essa pedra dizendo: criminoso, não faça isso, isso é covardia. Não, jamais. Gente, isso é um erro. Olha, me falta o adjetivo, mas é um erro lamentável o julgamento de alguém numa situação de sofrimento. Porque a gente não sabe, nós não nos lembramos, pelo véu do esquecimento, se na vida anterior, ou em algumas vidas anteriores, não éramos nós na mesmíssima situação. Então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec afirma: o estudo meticuloso e isento da obra espírita permite-nos extrair algumas conclusões básicas. Todos os seres humanos são espíritos imortais criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso, que levam todos, gente, esperança aqui de novo, todos, gradativamente à perfeição. Eu acrescento, que levam todos gradativamente a um estado de saúde espiritual, mental, física, não importando o problema que estejam enfrentando. Segue Kardec: o progresso ocorre através de sucessivas experiências, em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais. Única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Então, logo, conclui-se, se hoje gozamos de alguma saúde e equilíbrio, espero que todos que estejam nos ouvindo estejam bem. Se não estiver, busquemos apoio, estamos aqui todos para nos amparar. Mas, se hoje temos algum equilíbrio, alguma saúde mental, ontem pode não ter sido assim. Ontem nessa existência, ou numa existência anterior. Então, que derrubemos definitivamente as muralhas do preconceito, do julgamento precipitado em relação a quem sofre. Vamos lá, outros mitos a derrubar, então, que nós precisamos comentar aqui. Afinal de contas, estamos aqui num processo em que todos nós, inclusive quem está falando aqui, está aprendendo a ser agente valorizador da vida. Então, não se fala sobre esse assunto, esse é um mito. Esse é um mito. Falamos lá no início, na nossa introdução aqui. Luz em cima da mesa. Quem fala não faz. Mito. Derrube. Qualquer tendência a pensar que quem fala não faz é uma jogada extremamente arriscada. É melhor pecar pelo excesso de cuidado. Quem tentou uma vez, muda de ideia. Mito, tabu importantíssimo. Quem tentou uma vez, de novo, mencionamos isso, está no grupo de maior risco. Isso é drama, ou ele ou ela só quer chamar atenção. Mito. A gente não sabe, cada um sente os problemas da vida, cada um sente a dor de uma forma diferente. Não existe um floco, um cristal de neve igual ao outro. Da mesma forma, não existe uma pessoa, um ser humano igual ao outro, cada um sente a dor de um jeito diferente. Um outro mito: falta de fé, falta de Jesus no coração. Abre a janela, levanta, vai trabalhar que passa, vai caminhar, vai pegar um sol. Não, calma, gente, calma. Não é bem assim. Não é bem assim.
eu fico pensando se fosse eu na situação inversa, né? Se tivesse eu meio, né, cansado da vida, meio deprimido, aí uma pessoa muito querida chega para mim com a melhor das intenções e diz, não, por favor, vai estudar a Bíblia, vai ler, vai colocar Jesus no coração, abre a janela, olha o céu azul lá fora, vai caminhar. Não, não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Tem alguns sinais de alerta, meus amigos, minhas amigas, muito importantes que a gente precisa estar muito atento. Agentes valorizadores da vida que somos, não é? Abandonar amizades e atividades sociais que antes eram prazerosas e que daqui a pouco sofreram um corte. Uma queda muito grande da energia na pessoa também, precisa ser vista com muita atenção. Perder interesse por atividades que antes traziam prazer, também é algo muito, pode ser um sinal muito forte de um alerta muito importante. Não se importar com responsabilidades diárias, responsabilidades muito cotidianas realmente, né? Como estudos, a higiene do corpo, enfim. Demonstrar desequilíbrio emocional, como agitação, irritabilidade ou agressividade. Consumo de drogas, lícitas ou não, em excesso. Droga é droga, não é? Então, em excesso, então, nossa, é um sinal de alerta piscando vermelho e barulhento. Falar constantemente sobre a morte. E isso, meus amigos, minhas amigas, fiquem atentos, como agentes valorizadores da vida, fiquem atentos às manifestações de irmãos nossos nas redes sociais. Podem ser um sinal muito evidente de que algo não está bem, de que aquela pessoa precisa de apoio. E aí eu lembro do Facebook e do Instagram, que tem ferramentas de denúncia de postagens assim. A gente clica na postagem e ali tem um roteiro, não leva 10 segundos, onde a pessoa pode denunciar aquela postagem como sendo algo na linha do suicídio, da automutilação, e aí as plataformas, o Facebook, o Instagram entram em contato com essa pessoa oferecendo algumas dicas, algum apoio, inclusive o apoio do CVV, o apoio de entidades como o CVV aqui no Brasil. A automutilação, não precisa nem dizer que é um sinal de alerta poderoso, o isolamento, a apresentação, fiquem atentos à apresentação de um plano estruturado, onde a pessoa começa a fazer algumas coisas que, de forma acelerada, como se estivesse planejando realmente alguma coisa. E as postagens, né, como já mencionamos aqui. Então, vamos lá, gente. Realizada essa fala sobre os fatores de risco, vamos, então, aqui falar um pouco sobre as ferramentas da vida, as ferramentas que nos indicam que a vida sempre será o caminho melhor a ser escolhido, porque se a gente está numa caminhada agora, sofrida, com problemas, enfim, seja lá qual for a origem do problema, quem nos garante de que ali, na próxima esquina, à esquerda ou à direita, esta dor não será finalizada ou muito reduzida? Para que isso aconteça, ferramentas de vida se fazem necessárias. Antes, vamos comentar brevemente aqui sobre a definição de saúde da Organização Mundial da Saúde. Olha só, o estado completo, o que é saúde, né? É o estado completo de bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. Ou seja, aqui entre nós, né, movimento espírita, vou falar baixinho para ninguém nos ouvir, finalmente colocaram o espírito, a saúde espiritual, no contexto da saúde planetária, não é? É o bem-estar físico, mental, social e espiritual. Nós somos espíritos imortais, quer acreditemos nisso, quer não. Então vamos lá. Ferramenta de vida: orar, vigiar e buscar. Vigilância, conexão e buscar. Por que o acréscimo desse verbo? Para buscar o apoio, atenção para as ferramentas, não hesitar em buscar o apoio, porque nem sempre a gente vai resolver tudo sozinho. Não, isso não acontece, é preciso apoio. Então, o buscar, dar o passo além. Uma outra ferramenta de vida muito importante, já falamos dela,
a psicologia, a psiquiatria, terapias alternativas, já comentamos bastante a respeito disso. E no âmbito da rede de proteção à vida, por exemplo, puxando a brasa para o meu legume assado, a oferta de tantos projetos de atendimento psicológico gratuito às pessoas que estão em situação de risco total, emocional, mas também social, não tem dinheiro para colocar um arroz e um feijão no armário, ou seja, elas podem também buscar isso, e nós precisamos ficar atentos, cada um, aí no seu país, aqui no Brasil, aí no Reino Unido, aí na Europa, existem entidades, nós estamos mapeando, existem entidades que prestam esse apoio. Ferramenta de vida. Uma outra ferramenta de vida muito importante é a filosofia. Filosofia prática. Filosofia não é algo que seja transcendental, algo só para os cultos, para os iluminados, não, ela é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, e sem autoconhecimento a gente não vai saber quais são os inimigos, né? Com quem a gente está lidando dentro da gente. Então, o autoconhecimento é fundamental. E a filosofia, doutrina espírita é toda filosofia, ela significa não somente a pílula para dor de cabeça imediata, mas ela significa um medicamento, um nutriente que vai ter um efeito perene, que vai conosco pela imortalidade. Ferramenta de vida, atendimento leigo, já falamos aqui, o CVV, entidades como o CVV. Convido a que consultem, conheçam o site da Befrienders Worldwide, aí do Reino Unido, que tem ali serviços de atendimento como o CVV espalhados pelo mundo inteiro. Uma outra ferramenta muito importante de vida, nós falamos sobre os sobreviventes do suicídio, não é? Grupos como o CVV. O CVV tem um projeto chamado Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio. Reuniões, ou seja, bate-papo, apoio mútuo a quem sobreviveu a essa situação. E existem outros grupos também de apoio espalhados pelo país. E eu não vejo a hora de ter tempo de mapear grupos de apoio assim também pelo mundo todo, para que tenhamos conhecimento a respeito disso e tenhamos a informação na mão para ajudar quem venha a nos procurar apoio. Ferramenta de vida também existe na internet, nas redes sociais, o WhatsApp, ou seja, existe um lado, um dark side da internet, sim, mas também é uma ferramenta poderosa de apoio. Um oi no WhatsApp, uma conversa, como vai você, uma mensagem, uma postagem edificante, compartilhamento de conteúdos edificantes, como, por exemplo, de novo, eu convido a que conheçam o canal da Rede de Proteção à Vida no YouTube, tem lá uma série de conteúdos super importantes que tratam da questão da valorização da vida. Atividade física, é bom demais fazer atividade física, é uma ferramenta de vida. Ela parece que, além de mexer com o corpo, ela clareia as ideias. Clareia as ideias. Eu confesso a vocês que durante caminhadas, as corridinhas e tal, são os momentos onde a mente parece que está mais aberta às intuições, às boas ideias, né? Então, elas fluem e não precisa gastar para isso. Um par de tênis, uma volta pelo quarteirão, enfim, regularmente, tem efeitos poderosos. Higiene mental, ferramenta poderosa de vida, meditação, arte, leitura construtivas. Aqui eu trago, gente, uma fala do grande Leon Denis, na obra, recomendo demais essa obra, chamada O Espiritismo na Arte. Ele fala assim: a arte bem compreendida é um poderoso meio de elevação e de renovação. É a fonte dos mais puros prazeres da alma. Ela embeleza a vida, sustenta e consola na provação. Olha só, consola na provação. E traça para o espírito antecipadamente as rotas para o céu. Leon Denis. Recomendo demais essa obra, porque é uma visão cristã da arte. Arte como entretenimento e arte como construção da alma. E é fantástico, olha, recomendo muito. E a higiene mental, meus amigos, significa usina de pensamentos elevados e positivos. Da obra Pensamento e Vida, Emmanuel traz o seguinte: os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. O pensamento sombrio adoece o corpo são
e agrava os males do corpo enfermo. E aí eu lembro do Divaldo, né? Nosso querido Divaldo sempre fala isso nas suas exposições como uma dica. Ele diz assim, se um pensamento ruim veio na cabeça, troque. Deixa ele de lado, coloca um pensamento bom e vai fazendo isso, eu costumo dizer, com teimosia. Seja um teimoso nessa troca. Por quê? Porque os pensamentos ruins, eles são insistentes, eles são chatos para caramba. Eles virão, vão vindo, mas a gente vai trocando. E teimosamente vamos trocando. Até que um dia eles não venham mais. Então é fundamental ter esse cuidado, essa vigilância com os pensamentos. Gente, voluntariado, reforço nas relações sociais é uma poderosa ferramenta de vida. Eu diria que o voluntariado aqui pode ser também sinônimo de um compromisso do planejamento reencarnatório, né? Mas, enfim, um ou outro conceito, ele deixa claro que o trabalho no bem, o trabalho solidário tem um caráter terapêutico, um caráter de nos mostrar que a vida sempre, então, será a melhor escolha, porque ele desperta, descarrega no nosso organismo, parece que hormônios gratificantes que nos deixam mais fortes, mais vívidos para viver e para encarar as dificuldades, para encarar com resiliência os problemas da vida. E aqui eu trago de novo Joana de Ângeles, maravilhosa Joana de Ângeles, a nossa sublime psicóloga da obra O Despertar do Espírito, que diz: o relacionamento social tem início quando o ser humano compreende a estrutura de tudo quanto cerca e deixa-se envolver pelo ambiente em que vive, tornando-se parte ativa do mesmo. Relaciona-se, então, olha a abrangência da Joana, relaciona-se, então, com os minerais, desenvolve os sentimentos de respeito e admiração pelos vegetais, amplia a capacidade de amparo aos animais, trabalhando para a preservação de todas as formas viventes e, por fim, irradia-se na direção das demais pessoas como membros reais da sua família, partes integrantes que são da sua vida. Lembra quando a gente falou lá no início, o conceito de próximo? Todos são o próximo. Todos podem ser alvo do nosso trabalho, da nossa solidariedade, da nossa fraternidade. Joana, maravilhosa. Uma outra ferramenta de vida, a laborterapia ou ergoterapia. Livro dos Espíritos, questão 683, pergunta Kardec: qual o limite do trabalho? O limite das forças, responde a espiritualidade. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, o trabalho realmente ajuda naquela troca de pensamentos ruins por bons, que a gente mencionou antes do Divaldo, e reforça a sensação de ser útil. E esse reforço implica em fortalecimento da saúde emocional, mental e espiritual. E, gente, por último, e não menos importante, a nossa querida profilaxia espírita, não é? Vamos falar aqui do nosso chão, da nossa área aqui. Passes, irradiações à distância, atendimento fraterno, seja presencial ou seja online. Tem muito centro espírita realizando atendimento online. A água fluidificada, o culto do evangelho no lar, leitura edificante, o estudo e o autoconhecimento, o atendimento aos obsessores, aos nossos queridos irmãos que estão do lado de lá e que não estão bem também, que talvez não estejam bem emocionalmente, espiritualmente. Ou seja, é, de fato, o consolador prometido. Profilaxia espírita, profilaxia cristã. E aqui não posso esquecer de mencionar a importância dos outros credos, de novo, caráter ecumênico. Está todo mundo envolvido numa missão só. Todas as religiões, elas buscam um único Deus, buscam a realização de a construção de um único ambiente, que é de um mundo melhor, um mundo de regeneração, um mundo mais mais pacífico, mais solidário, mais empático, não importando o nome que se dê
a Deus, a religião, enfim. Ferramentas de vida daqueles que ajudam. Do opúsculo da FEB, esse que foi mencionado aqui, empatia, acolhimento e, aspas, ganhar tempo. Gente, ganhar tempo, importantíssimo. Vamos entender isso agora rapidinho. Diz o livreto da FEB, ele traz alguns extratos de obras da literatura espírita. Esse aqui está no livro Temas da Vida e da Morte, de Divaldo, por Manuel Filomeno de Miranda. Dialogar, vejam a recomendação, dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio. Sugerir-lhes dar-se um pouco mais de tempo enquanto o problema altera a sua configuração. Evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha. Estimular a valorização pessoal. Acender uma luz no túnel do seu desespero, entre outros recursos, constituem terapia preventiva que se fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas, espirituais, nos passes e no uso da água fluidificada. Parece óbvio, não é? Mas é fundamental, tanto a nível individual quanto coletivo, duas frentes. Trabalhar na redução dos fatores de risco e aumentar, maximizar, potencializar o uso dessas ferramentas de vida que falamos aqui. Não temos a pretensão de esgotar. Outras ferramentas existem também, que o tempo aqui não permite que a gente esmiúce a tudo, mas aumentar o uso dos fatores de proteção, que são as ferramentas de vida. Então, gente, encaminhando para o final aqui, já encerrando, o que me move nesse trabalho, então? O caráter importante e absolutamente urgente da prevenção, dado o conhecimento que nós temos pelo estudo da obra espírita, da vida que aguarda o nosso irmão, nossa irmã, que toma a decisão infeliz de atentar contra a própria vida no além-túmulo. E isso é um fator que mexeu demais assim comigo. Isso aconteceu já em 2014, numa palestra no Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, uma palestra do André Trigueiro, conhecido nosso aí, um grande colaborador do CVV também, aonde o Trigueiro fez essa análise sobre o que acontece na matéria e o que acontece na espiritualidade com quem comete esse ato. Então, caiu a ficha. Nós precisamos, todos nós, fazermos o que tiver ao nosso alcance, um pouquinho que seja, mas fazer o que estiver ao nosso alcance para evitar que esses irmãos cometam um ato e adquiram para si um conjunto de problemas, de dificuldades ainda muito maiores do lado de lá do que aquelas que ele tem aqui na matéria. Então, isso é importante e é urgente. Isso me movimentou. E aí eu encontrei irmãos no caminho que pensam da mesma forma. Então, agora a gente está nesse trabalho na Rede de Proteção à Vida, no CVV, no Movimento Espírita. Graças a Deus que assim seja. O que move, então, também é a convicção do acolhimento empático e do seu poder regenerador. Mesmo que não tenhamos os conhecimentos doutrinários ou psicológicos mais profundos, o que é o meu caso, nós podemos fazer esse movimento de acolhimento, de empatia, de compaixão. Nós podemos, cada um na medida das suas forças. E o que movimentou também é a necessidade de ajudar espíritos imortais e não corpos passageiros. Está conectado com a primeira fala, mostrando a eles a importância das suas vidas. E sabe por quê? Porque eles, ajudados, eles recompostos emocional e espiritualmente, terão plenas condições de também ajudar a outros numa reação em cadeia de solidariedade infinita. Então, hipotetizando aqui, eu ajudo hoje, a RPV ajuda hoje 2 pessoas,
Essas duas pessoas percebem outras duas, cada uma percebe outras duas numa situação difícil. Dão seu acolhimento a essas outras duas e assim viralizaremos uma reação de fraternidade, de ação, de solidariedade. E aí vamos espalhar, então, esse trabalho, né, gente? Então, essa é uma das missões, inclusive a terceira missão da Rede de Proteção à Vida. O ajudar pedindo uma coisinha só a quem está sendo ajudado. Meu amigo, minha amiga, faça o que você puder na mesma direção àqueles que você esteja percebendo que estejam carentes de pão físico ou do pão espiritual. Então, assim, gente, finalizando, não sou conhecedor profundo, estou aprendendo muito, muito mesmo, estou nessa caminhada, mas como costumamos dizer lá nas internas da Rede de Proteção à Vida, eu não sei tudo sobre o tema, mas eu conheço uma turma que conhece, que sabe muito e que pode ajudar, ou seja, uma rede de apoio conectada, que se movimenta e que tem plenas condições de oferecer, então, esse abraço, de sinalizar o apoio, de dizer, olha, busque o apoio aqui, busque o apoio acolá, mas não desista, fica conosco, vamos lá, vamos ganhar tempo para que a pessoa se fortaleça, para que a pessoa perceba que viver sempre será a melhor escolha, que vale a pena insistir, vale a pena jamais desistir. É para isso que estamos aqui, é para isso que, então, vocês contem conosco, por favor, sempre. A gratidão é muito grande por ter servido. Desculpa, mil perdões pelo alongamento, estourei o tempo, eu preciso lidar melhor com o relógio, preciso resumir mais aqui as apresentações, mas é que o tema é tão... E olha, não falei de tudo, tem muito mais ainda para se falar a respeito, dá para aprofundar, dá para fazer um seminário aí, como muitos, aliás, têm sido feitos, diga-se de passagem, graças a Deus pelo mundo. Gente, gratidão a todos, contem conosco, paz, bem, compaixão aí a todos. Roberto, que coisa. Bom, foi boa a introdução. Vamos começar agora o assunto? Vamos lá, meu dia aqui está livre. Coisa boa. Nossa, muito enriquecedor, muito compreensivo, né, na questão de esclarecedor, mas muito completo, né? Eu troquei aqui o compreensivo, na língua inglesa quer dizer isso, completo, né? Não deixa... muito fantástico, realmente muito. Eu estou tão assim empolgado que eu vou logo partir para as minhas perguntas. Não vou nem dar chance a ninguém falar nada. Você comentou, né? Quem tentou uma vez tem mais propensão a tentar novamente. No contexto espírita, nós temos aquela questão de que quem tentou e conseguiu... Roberto, você ficou sem vídeo, voltou agora. Estou aqui. Quem tentou e deu o azar de conseguir, como nos dizem, né, os espíritos lá no Céu e o Inferno, na segunda parte, que é o segundo livro que mais impactou a minha vida, o primeiro foi Paulo Estevam, eles descobrem que não resolveu nada, né? Aí eles vão e reencarnam e trazem essa memória do suicídio. Você poderia falar um pouco disso? É fato. Parece como que gravado no perispírito que houve um movimento de transgressão, para usar a linguagem do Livro dos Espíritos. Eu não gosto muito, para ser franco com vocês, não gosto muito de falar em transgressão, em crimes contra a lei divina. Eu confesso a vocês que eu prefiro uma palavra mais doce, assim, de acolhimento. Quem sou eu para ir contra o que falou a espiritualidade? Meu Deus do céu! Eu acho que eu acarimbei meu passaporte para um umbral aqui. Mas é que, assim, eu prefiro ser mais doce, mais acolhedor, sabe? Não falar de criminosos, de transgressores. Mas esses irmãos cometeram isso, eles gravaram no perispírito o ato, né? O ato prático da eliminação da vida, né? Então, um problema que persiste na existência posterior, numa reencarnação, um problema respiratório,
Não vou entrar aqui no mérito do modus operandi, né, de como ele tirou a vida, mas um problema respiratório, um problema cardíaco, enfim, um problema digestivo, um problema num órgão, né, enfim, que tenha sido perdido numa existência anterior. Ele traz para essa existência e acaba agregando esse problema também, né? Ele precisa conviver com aquela impressão gravada no perispírito que vai para o corpo numa nova existência, ele precisa conviver com as consequências do que ele fez na vida anterior. Então, de novo, um problema respiratório, né? Um problema do coração. E aí a espiritualidade ela é tão benevolente que, por vezes, eu não vou lembrar a obra que foi, eu não tenho essa memória tão boa assim, não é nem um pouco boa, mas, por exemplo, um espírito que veio encarnado sem os braços. Ele reencarnou sem os braços. Ele já tentou, ele já cometeu o ato em outras existências. Ele pode cometer de novo numa nova existência. O que faz a espiritualidade amiga, então, priva ele dos meios pelos quais ele pode repetir o ato. Ou seja, de novo, é aquilo que eu falei lá atrás, né? Ele ganha tempo, ele está ganhando tempo. Ele pode estar ainda com os problemas todos a serem resolvidos no seu espírito. Ele pode ainda ter as ideias, as ideações suicidas, mas ele está privado dos meios de cometer o ato. Ou seja, ele está ganhando tempo. É fantástico isso, é fantástico perceber como a espiritualidade age, né, no sentido. Mas assim, meu irmão, Alexandre, meus amigos, as consequências, elas fluem, elas têm uma inércia ainda por várias existências, as consequências do ato. E esse é um dos fatores que me levam, então, a erguer a voz, a buscar, então, com todas as forças possíveis, evitar, levar conhecimento, levar informação para que a pessoa não entre nessa, não arrume mais encrenca para si, né, Alexandre? Não arrume mais os problemas. O Emmanuel nos Cesse fala, agora. né? O Emmanuel nos fala, né? Às vezes, quantos séculos nos são necessários para reparar um erro de um segundo, de uma fração de minuto, né? E esse é um deles. Eu não sei se isso é fato ou não, mas eu ouvi, eu não vou comentar a pessoa que falou sobre isso, mas eu ouvi uma pessoa comentando que, numa apresentação pública, que isso fica tão fortemente gravado na nossa consciência que quando a gente, numa reencarnação futura, quando a gente chega na idade que cometeu o suicídio na encarnação anterior, a gente é tentado a repetir o ato. Existe essa tentação, né? Essa fascinação pela... Eu não sei se isso é fato. Mas, então, isso é uma coisa que só o esclarecimento, né? Como você colocou, só o esclarecimento pode, porque se você acha que o suicídio vai resolver os seus problemas, você vai chegar do outro lado e vai descobrir, assim como vários outros espíritos que tomaram essa opção, que não vai resolver, ainda vai piorar a sua vida. Porque é um atentado contra as leis de Deus, né? A vida não é nossa. Esse tempo que nós temos aqui nos foi emprestado, né? O corpo não é nosso, é emprestado. E a gente tem que cuidar, zelar. E, se eu pudesse passar para a segunda, Eu posso comentar antes de passar para a segunda, porque faz parte. Eu não vi a mãozinha, desculpe. Eu queria trazer mais fortemente a bondade de Deus para todos nós. Porque vai depender muito do nosso histórico, das nossas experiências como espírito mortal ao longo da nossa vida mortal, com certeza. Mas lembrando sempre, né, que o convite de Deus, do Cristo, dos benfeitores para cada um de nós é sempre pelo amor. E que as oportunidades que nos são concedidas para que a gente progrida é sempre pelo amor e para o amor, né? Então, muitas vezes a gente comete equívocos, né? Assim, dilacerantes para nós. E Deus nos proporciona a reencarnação, não no sofrimento, mas para que a gente venha para a vida, né? Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque eu lembro de casos de abortos, por exemplo, né?
que acontecem. Aquele que cometeu o ato, falo do instrumentador, não da pessoa que, não da mulher grávida, mas da pessoa que foi e fez, né? Retirou o bebê, o feto. Essa pessoa pode receber uma reencarnação, pode, né? Como um médico, e que quer trazer a vida. Porque o reajuste, ele não é só pela dor, né? Mas, como eu falei, vai depender muito do nosso histórico, da experiência que a gente necessita naquele momento. Mas eu achei importante trazer isso, porque me veio a lembrança. muito bom mesmo trazer, porque isso é ferramenta de vida. Eu acho que até vou colocar na minha apresentação para fazer um upgrade para a próxima. O amor como ferramenta de vida. E assim, né, gente, lembrando da minha ficha corrida existencial aqui, né, isso para mim é esperança pura. Esperança pura. O amor cobre a multidão de pecados. É mais ou menos isso que a Daniela trouxe para nós, né, Daniela? Então, assim, pelo exercício no amor, nós temos plenas condições de quitar, de zerar esses equívocos, né? E a gente não está falando aqui só do equívoco do suicídio, isso serve para tudo, tudo. Dos mais simples, dos mais banais, aqueles mais decisivos. Ou seja, furei a fila do banco. Tinha um senhor lá com a bengalinha, estava lá, eu entrei na frente dele, porque eu estava com pressa. O egoísmo primeiro, vou resolver o meu lado primeiro. O ato de amor no dia seguinte pode ser então, por que não? Fazendo uma comparação bem esdrúxula. Fui na fila de novo do banco. Estou atrasado. Mas está cheio de pessoas ali, grávidas, carregando neném no colo e tal. Então, assim, eu tenho ali a oportunidade de exercitar esse amor, atrasar minha vida, atrasar meu dia, quem mandou eu acordar atrasado, e deixar as pessoas serem atendidas na frente. E assim, nos atos mais decisivos, né? Eu peguei um exemplo absolutamente banal, mas nos atos mais decisivos da vida também. A gente tem plena condição de pelo amor, superar isso. E, gente, esse meu trabalho, que eu não julgo mais, eu tenho certeza que não é voluntário, é uma necessidade obrigatória de fazer, ele vem nessa direção, porque eu me descobri há pouco tempo como tendo cometido o ato em outras existências, e não foi uma vez só. Então, vejam só que oportunidade valiosa eu estou tendo aqui, por exemplo, que vocês estão abrindo, de trabalhar, de agir, né? De levar informação, levar esperança, usando a ferramenta do amor que cobre a multidão de pecados, né? Ou seja, eu estou aqui agora com vocês, eu estou lá no CVV, estou lá na rede de proteção à vida, deixando quem está precisando ser atendido passar na minha frente na fila do banco, ou seja, estou tentando fazer a minha parte para que as pessoas não cometam esse ato. Não cometam, não aumentem o carnê. Já tão cheio de prestações a serem pagas, né? Não aumenta, porque esse ato vai aumentar tremendamente esse carnê e os juros são tão salgados no lado de lá. Não é? Fazendo uma metáfora, de novo, com algo bem materialista. Enfim, essa é a ideia. Então, perfeita a colocação, Daniela. Isso é uma ferramenta de vida. O amor cobre a multidão de pecados. E se você está sofrendo qualquer transtorno emocional, espiritual, seja lá qual for o problema que seja, permita, então, que abra-se essa janela, essa fresta, para que entre esse exercício do amor. E aí o trabalho voluntário, o trabalho no bem, nossa, ele vira o jogo. No ambiente da rede de proteção à vida, nós temos inúmeros voluntários que venceram situações como essa e que estão lá doando o seu tempo, estão lá trabalhando, firmes e fortes, saudáveis,
usando a ferramenta do amor que cobre a multidão de pecados. E estão seguindo em frente. Isso pode ser ampliado para todo mundo, gente. Não importa o problema, não importa o tamanho da encrenca que a gente esteja vivendo na nossa vida. Pode ser ampliado para todos. E é isso que a gente está tentando humildemente fazer aqui, né? É uma coisa que dificulta muito. A gente tem que sempre pensar, né, no nosso nível evolutivo, a gente sente muita culpa e muita vergonha, né? A gente, na verdade, a gente sabe que são mecanismos ligados ao orgulho, mas a grande questão é: não adianta ter culpa, não adianta ter vergonha, adianta assumir a responsabilidade pelo que fez e tentar não fazer de novo. Porque só quando a gente assume a responsabilidade sobre os nossos atos, a gente traz o centro para dentro da gente. E aí a gente pode se modificar. Então, essa é uma questão muito rica que a Dani colocou. E é verdade, né? As regiões onde os espíritos encarnados que cometeram suicídio se reúnem por afinidade vibratória estão lotadas de espíritos que têm culpa. E como eles têm culpa, eles acreditam que merecem sofrer. E aí eles se impõem aquele sofrimento como pagamento pela culpa, né? E, na verdade, a gente sabe que a culpa não vai tirar ninguém da região de sofrimento. Só o arrependimento, o reconhecimento, assumir a responsabilidade, né? E se auto-perdoar. Porque sem o auto-perdão, está todo mundo aprendendo. Se a gente não estivesse aprendendo, a gente não estava aqui. Ninguém aqui é espírito de luz. Nós, às vezes, somos obcecados ou obsidiados pela ideia de que nessa reencarnação viraremos arcanjos, né? E outra coisa que você comentou, que você falou do trabalho, né? A importância do trabalho. E eu gostaria só de ressaltar a importância de um trabalho específico que ninguém quer fazer, porque dá muito trabalho, e que não dá muito ibope, que é a faxina, a arrumação. Porque é um processo que, quando a gente arruma fora, a gente está arrumando dentro. Então, a limpeza, que ninguém quer fazer, em casa especificamente, né? Quem é que quer passar pano no canto? Né? Quem é que quer limpar banheiro? Ninguém quer fazer isso. Mas esse é um trabalho que todos nós podemos fazer e que é muito benéfico, nos traz muito benefício. Então, é só esse adendo aí que talvez esteja assim um pouco fora da panela, mas eu gostaria de ter colocado. Eu não sei se alguém mais teria algum comentário a fazer, alguma pergunta. Roberto, o Francisco é o meu pai. Ah, pois é, eu queria cumprimentá-lo, mas acabei não. Seja bom dia, boa tarde aí, né, seu Francisco? Uma honra tê-lo assistindo aí. Parabéns pela palestra, realmente muito bem fundamentada e bastante. Aliás, é uma palestra, um assunto que não tem tempo, né? Ele ultrapassa o tempo, né? O assunto é uma situação real que vai ultrapassar qualquer barreira de tempo, né? É verdade. Obrigado, viu? Obrigado. Gratidão aí pela sua participação e a sua audiência aí, né? Muito obrigado. Vamos lá. Sigamos juntos. Vamos juntos. Eu só quero fazer um comentário antes da gente terminar, que eu acho importante também, que como tu falou, não existe receita, né? E a gente precisa ter realmente essa consciência, essa lucidez, porque aquele ser o qual a gente está conversando é um ser imortal. É um ser único, como nos ensina o livro dos Espíritos, né? Que nós fomos criados únicos, né? Simples e ignorantes. A gente não é igual a ninguém. Tu ainda comentou, não tem um floquinho de neve que é igual ao outro. Imagina, se um floquinho de neve é diferente do outro, o que sobra pra gente? Nós somos diferentes, nós somos únicos, nós somos amor, nós somos filhos de um pai de amor, portanto, nós somos amor, né? E que a gente tem realmente essa consciência. Tu falou assim, lembrou muito bem disso. Não existe receita. O que serve para mim não serve para ti, o que serve para ti, de repente, não vai servir para mim. Eu posso aprender,
mas não quer dizer que vai ser a mesma coisa para mim, né? Então, eu achei isso muito importante. Eu queria agradecer por tu ter lembrado disso. Que nada, gente, não agradeço não. Eu costumo dizer por convicção, não é nada além de convicção, porque tudo que a gente acerta nas exposições é obra de inspiração dos amigos lá de lá. Agora, onde eu errei, onde eu pisei na bola é comigo mesmo, tá, gente? A culpa é minha, tá? Eu gostei demais, viu, o Alexandre, da sua fala sobre a culpa. Gostei demais, gostei demais. Isso lembra muito a filosofia. A, a professora Lúcia Helena Galvão, filósofa aqui no Brasil, de Nova Acrópole, ela fala que a culpa é algo imobilizador. A pessoa fica imobilizada, né? Bem como você falou, eu gostei muito disso e calou fundo assim no coração, porque faz todo sentido, né? A gente se libertar da culpa e partir para ação. Perfeito. A Caroline Monteiro no Facebook fala a tal reforma íntima. Eu acho que, na verdade, é muito difícil as pessoas, até pelo egoísmo, né, que é uma marca registrada do ser humano, é assumir uma culpa, ou querer assumir a culpa de seus atos. É muito difícil. Porque quando a gente assume uma culpa, quando assume a culpa na verdade, a gente tem que se modificar. A gente tem que se reestruturar, não só perante a nós próprios, né, no meu entendimento, mas também com os terceiros, com as pessoas que nós temos contato, né? Que às vezes você culpa o outro e a culpa é sua. Isso é que você é difícil, você assumir. Não, errado sou eu que estou culpado. Eu que tenho que me modificar, não é o fulano. Esse é o grande problema. Verdade absoluta. Verdade absoluta. Nós terceirizamos a culpa, né, seu Francisco? A gente terceiriza, né? Insiste em terceirizar a culpa. Não, isso não é meu, estou fazendo isso. É uma situação até de autodefesa, né? Sim. Aquelas malditas muralhas do orgulho, né? Não, isso não fui eu. Eu tô assim porque a culpa é de A, B ou C, né? Eu bati no Roberto porque ele me deu atravessado. Isso, Como Jesus dizia, né? Você, antes de olhar o cisco no olho do outro, veja a trava no seu olho. Não é? E a gente não vê. A gente só quer ver o cisco no olho do outro. Não aquela trava que é muito maior que aquele cisco, né? Nos nossos próprios olhos. Ou seja, a nossa responsabilidade, a nossa atitude, muitas vezes é muito mais errada do que a atitude do outro. E aí a gente tem que assumir a nossa culpa. E aí eu concluo com isso, Alexandre, com você. E disse, Dani, a gente tem que se reestruturar, tem que se reformar. Senão, não adianta nada. É aquela história, o fingir que se reestrutura, não é? É o fingir que está se modificando. Ninguém, eu vou me modificar amanhã, não existe isso. Vou me modificar na outra encarnação, não existe isso. Ou é agora, aqui, agora, ou não é. Isso. A gente está se iludindo, inclusive, tentando se iludir, mas o homem lá de cima sabe disso. A ele você não engana. Não é? E isso depois repercute na gente, não nessa encarnação, se não for nessa, certamente nas futuras. Nossa, olha, outra verdade poderosa, seu Francisco. E assim, o que a gente vive hoje aqui, essas condições hoje aqui, das nossas provas, das nossas expiações, da nossa vida, em outra existência vai ser diferente. A gente não vai ter esse padrãozinho aqui. Vai ser diferente o cenário em outras existências. Então, cabe a gente construir, né, projetar um cenário de próximas existências que nos favoreça, né, que seja mais são, né, mais saudável. Perfeito. É isso aí mesmo. Mais um comentário no Facebook, só é a gratidão da Rita McCarthy, ela está aqui em UK, em Londres. Ela diz excelente palestra, a gratidão. Então, muito obrigado. Agora, bom, infelizmente, chegou aquele momento que nós temos que encerrar. Muito obrigado, Roberto. Olha, se a gente já estava alegre e grato antes da sua reflexão, agora nós estamos em êxtase. Muitíssimo obrigado. Nossa, olha,
não temos palavras. Eu acho que eu vou ficar aqui dando volta e não vou conseguir falar do quanto a gente está grato e contente, feliz por você ter abordado esse assunto hoje com a gente. Para encerrar, como de praxe, a gente gostaria de convidá-lo para fazer a nossa oração de encerramento. Muito obrigado. Missão dada, missão cumprida. Conte comigo, Alexandre, Daniela, seu Francisco. Um abraço muito caloroso em todos. Todos que nos assistiram, né? Que interagiram conosco aqui no chat. Uma alegria muito grande. Estou na caminhada aí, meu irmão. Estou na caminhada tentando aprender alguma coisa, tentando oferecer, na pior das hipóteses, um abraço, na pior das hipóteses, uma palavra, sabe? O mínimo, o que eu puder fazer. Então, contem comigo. Estamos aí, estaremos aí, não importa a latitude e a longitude. Então, um coração pleno e agradecidos ao Cristo, à espiritualidade amiga, que nos enriquece a caminhada, nos enriquece a jornada com essas oportunidades de trabalho, de servir, né, como o próprio Cristo nos ensinou aqui pessoalmente há 2000 anos atrás, como os seus enviados têm nos ensinado ao longo dos milênios também, Francisco de Assis, Allan Kardec, Chico Xavier, são tantos, santos os enviados que estão nos mostrando, nos ensinando a servir, né, a ajudar, e sendo também profundamente gratos pela oportunidade de conhecer novos amigos, conhecer novas pessoas, abrir novas frentes de trabalho, de ação no bem, sabedores da falibilidade imensa que ainda possuímos. Somos gratos, somos muito agradecidos e pedimos forças para que sigamos em frente, que cada um consiga manter as suas baterias carregadas aí de energia para que possamos ficar atentos, vigilantes e atuantes nessa obra de regeneração, nessa obra de construção de um mundo novo, para a qual o nosso Mestre amado conta com todos nós. E pedindo as luzes, pedindo a consciência, pedindo o entendimento, a clareza mental de entender que nós estamos aqui para isso, para ajudar, para auxiliar espíritos imortais em passagem aqui pela matéria, nesse planeta de provas e expiações. Então, Mestre Jesus, te agradecemos de todo o nosso coração essa oportunidade e segue nos iluminando, segue conosco, porque a caminhada é difícil, o mundo é desafiador, as questões, as dificuldades, as dores estão aí no caminho, a exigir de nós toda a nossa cota de trabalho e de amor nessa jornada. Que assim seja. Muita gratidão. Paz e bem. Amém.